Introdução ao sistema Hardness ERP em nuvem. Disponibilizamos uma base de testes que pode ser acessada através do endereço teste-irp.hardness.com.br. Utilize o login e senha teste. Essa é a tela inicial do sistema, onde ele mostra aqui o nome da empresa, o nome do usuário que está logado e o perfil do usuário e o menu principal. O sistema permite um controle multi-empresas. Nessa base de teste nós estamos simulando aqui uma empresa matriz e filiais em estados diferentes, que podem ser alternados selecionando diretamente aqui pela tela principal. Todas as telas do sistema basicamente têm o mesmo formato. Tá? Então nós temos aqui abas, que eu posso alternar aqui entre as opções. Né? Então vamos acessar outra tela aqui. Então eu consigo aqui navegar através das abas. Nessas telas eu tenho aqui normalmente botões que me permitem fazer algumas ações. No caso aqui eu estou em clientes e fornecedores, eu posso incluir um cliente ou um fornecedor ou juntar duas empresas. Então normalmente vão aparecer botões. Aqui no meio nós temos a opção de filtro. Então nesse caso aqui eu vou clicar no mais, ele vai me mostrar os filtros que eu tenho, menos ele oculta os filtros. Isso aqui serve para eu pesquisar aqui, aqui no caso nossa base de teste que eu estou só com um cliente cadastrado, eu poderia ter aqui milhares de clientes e aqui eu usaria para filtrar, então pelo nome, pelo código, bairro, estado, então eu posso clicar aqui, por exemplo, vamos simular aqui revenda, né, que é o nome da empresa que do cliente está cadastrado. Cliquei aqui no íconezinho, ele filtrou para mim tudo que tem revenda. Se eu tivesse escrito lá João, ele não vai achar nada. Daí vai trazer em branco. Aqui eu posso limpar. O filtro que eu acabei de utilizar, ele fica na tela, então ele vai memorizando os títulos, os filtros que eu vou usando como fossem filtros preferenciais. Então aqui, vamos pegar aqui Curitiba. Aqui não tem nada, ó. Ele não trouxe nada, porém esse filtro ele vai ficando aqui os campinhos memorizados. Aqui embaixo normalmente ele me dá alguns totais, então aqui ele está dizendo que o número de empresas. Eu tenho, vamos entrar aqui em outra tela, eu acho que já está aberto aqui. Então, por exemplo, se fossem orçamentos, aqui no caso eu sou obrigado a filtrar. Tem algumas telas que são você é obrigado a ter algum filtro, porque vamos dizer que orçamentos eu posso ter milhares de orçamentos, então não tem por que eu trazer tudo isso na tela. Então eu vou filtrar aqui só alguns. Então aqui está um teste, né, de um orçamento, e aqui ele está me trazendo alguns totais aqui. Ó. Então mesmo padrão, ó. Eu tenho os botões, o filtro, aqui eu posso trazer outros filtros, aqui eu posso limpar o filtro, ou eu posso utilizar aqui também, e aqui me trouxe a planilha com os dados, tá? Então vou voltar aqui em clientes. Eu clicando normalmente no registro, ele vai me abrir um formulário para fazer a edição desse registro. Pode ser em cliente, pode ser em fornecedor, contas a receber. Você vai ver que todas as telas são similares. Ó, vamos pegar aqui, vamos filtrar aqui em contas a receber. Ó, não tem nada com esse período. Deixa eu ver aqui se eu Deixa eu filtrar aqui. Vamos pegar um período maior. Ó, então me trouxe aqui alguns registros. E o mesmo esquema, você vai reparar que as telas são sempre muito similares. As opções, filtro, totais e o grid. Né? Aqui a lista dos registros. Aqui bom. Como nós vimos aqui tanto em clientes quanto em contas receber ou qualquer tela, eu clicando ele vai me abrir uma janela que eu posso editar esse registro que eu acabei de clicar em cima. Aqui ainda falando do grid, eu tenho por padrão, no grid ele tem esse menuzinho aqui que eu posso usar para imprimir, que eu posso selecionar as colunas aqui que eu quero e clicando em imprimir ele vai me abrir aqui um formato de impressão. Eu tenho como enviar por e-mail, mesma coisa. Posso selecionar as opções aqui, ele vai dar a opção de enviar por e-mail essa tela, esse relatório. Eu posso gerar um PDF, mesma coisa, eu posso selecionar as colunas que eu quero ali, ele vai me gerar um PDF. Ó, me bloqueou o pop-up aqui, ó. Então vamos autorizar o pop-up e vamos tentar de novo. PDF.
Gerou aqui um PDF. Também é possível configurar para que essas informações eu possa agrupar elas. Por exemplo, aqui ele vai me dar aqui, ó, agrupado pelo código da empresa, pela emissão, então ele vai me totalizar, né? Pelo vencimento, e ele me totaliza, que eu seleciono quais são as colunas que eu quero que sejam os totais e por quais colunas eu quero que ele me agrupe, tá? Então isso é bem útil também. Isso é padrão, todos os grids do sistema você tem essas opções. Eu consigo, qualquer tela, também gerar um Excel. Tá aqui, ó. Então ele exporta qualquer tela do sistema, essas opções são padrão em todas as telas. Eu também consigo importar, se eu tiver uma planilha, um arquivo CSV, eu consigo importar para qualquer tela também. E algumas opções a mais aqui, que são mais avançadas. No grid também eu consigo ajustar o tamanho das colunas. Tá? Isso é por usuário, então o usuário ele tem esse poder aí de ajustar isso. Ele consegue também mudar a posição das colunas. Mudou aqui, atualizou, aí ele ajusta. Tá? Quero pôr o nome da empresa aqui por primeiro, vamos lá. Pôr um pouco mais para cá. Trouxe para cá. Então basicamente também a opção de excluir, se eu quiser excluir um registro, normalmente vai ter aqui uma opção de exclusão, né? Então assim, falando em grids, basicamente ele tem esses formatos aí. Vamos falar do formulário. Aqui eu tenho os formulários, então eu consigo modificar a posição deles, consigo aumentar ou diminuir as janelas, consigo maximizar ou restaurar o tamanho. Aqui eu tenho algumas opções também de auditoria, duplicar o registro, fazer uma pesquisa ou navegar para frente e para trás nos registros por aqui também. Né? Aqui as abinhas. Então basicamente todas as telas têm esse padrão. Tá? Aqui eu consigo atualizar essa tela. Então basicamente, assim, falando em usabilidade e de telas, a gente vai ter esses padrões. Tá? Então normalmente eu vou ter aqui as opções, os formulários, os grids, consultas, filtros, impressão. Então isso ajuda bastante até na questão de relatórios, já que as próprias telas você consegue achar os registros com muita facilidade, filtrar, ordenar também. Você consegue em qualquer coluna, você consegue ordenar crescente, decrescente, ocultar colunas. Se você não quiser, por exemplo, eu não quero aqui o saldo, eu oculto a coluna, ela vai sumir. Ó. Então eu consigo ir ocultando essas colunas que eu não quero enxergar. Elas podem ser recuperadas através aqui das colunas ocultas. Ó, ele mostra as colunas que eu ocultei, eu consigo clicar e recuperar elas. Tá. O que mais aqui falando do padrão de usabilidade do sistema? Assim, nós temos aqui também a opção de acesso ao suporte técnico. Tá? Então aqui você consegue incluir um chamado que vai cair diretamente para hardness e vai ser respondido depois. Eu consigo aqui mudar o tamanho da fonte que eu quero trabalhar também. Deixa eu dar um F5 aqui para recarregar. Deixa eu entrar de novo aqui. Tá? Então por algum motivo ele não estava abrindo aqui, dei um F5, reatualizei aqui, ele voltou a funcionar normal aqui. Então aqui eu tenho aqui a fonte pequena. Ó, você vê que ele já diminuiu a fonte aqui. Fonte grande ou média, certo? Então ele tem esses três padrões aí, de repente, dependendo aí do tamanho do monitor, resolução, pode ficar mais agradável a utilização. E aqui tem os alertas do sistema. Então o sistema ele vai gerar alertas, então de acordo com o perfil do usuário. Se ele tem acesso, por exemplo, está dizendo que tem contas a pagar a vencer, existe um item para condição de emergência, ele vai te dizendo tudo que dando informações úteis aí já que o sistema trabalha de uma forma ativa. Então ele vai te informando, vai te auxiliando e te dizendo aí algumas coisas que são importantes para que você não esqueça. Você consegue também gerar mensagens entre usuários. Eu quero mandar para o usuário X lá uma mensagem.
e dando enviar, essa mensagem vai aparecer para ele como um alerta aqui. E também essa mensagem pode ser agendada para aparecer só na data e hora que você precisar. Certo? Então isso seria uma visão geral das telas e da questão de usabilidade. Só para concluir aqui também, falando em CRM, tem algumas telas que tem essa opção aqui, ó, que eu consigo abrir um cliente. E aí ele vai abrindo abas aqui, ó, de um cliente específico. E eu posso abrir várias aqui, né? Então, obviamente, só tem um cliente cadastrado nessa base de teste, mas eu consigo ter essa visualização. Então, isso seria uma visão rápida e simples da questão das telas e da usabilidade. Temos um outro vídeo de introdução também mostrando quais são os recursos do sistema. Obrigado.